Olha você aí de novo, que bom lhe encontrar por aqui no segundo vídeo conceitual da unidade 1, né? Letramento científico. Bom, antes de falarmos aí sobre isso, letramento científico especificamente, eu acho interessante que você saiba que existem algumas agências públicas que regulamentam o espaço científico, porque a gente precisa ativar a consciência acadêmica entendendo que nada do que é proposto numa instituição de ensino superior é colocado ali aleatoriamente, à toa, sabe? Por exemplo, você conhece a CAPES, o CNPq, a FAPESP? Então, só para dar um exemplo, esses aí são órgãos que trabalham em prol da pesquisa, tá? Em prol da pesquisa e dos pesquisadores, e que atuam juntamente com o MEC, que é o Ministério da Educação e Cultura, que é o órgão regulador do ensino superior. A CAPES, por exemplo, que é a coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, é uma fundação vinculada ao Ministério da Educação, o MEC, do Ministério do Brasil, que atua na expansão e na consolidação da pós-graduação estricto sensu, mestrado e doutorado em todos os estados brasileiros. O CNPq, por sua vez, né, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, é uma entidade ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, para incentivar a pesquisa no Brasil. A FAPESP, por sua vez, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, é uma instituição pública de fomento à pesquisa acadêmica ligada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Governo do Estado de São Paulo. E por aí vai. E é consultando uma dessas agências reguladoras, a CAPES, que você pode entender um pouco melhor as diversas possibilidades de áreas de conhecimento disponíveis para pesquisa. Quer ver um exemplo? Eu vou pegar aqui uma área mais sucinta de conhecimento, são muitas, tá? Vou pegar uma, a área das ciências exatas e da Terra. A partir dela, abrem-se aí as áreas de avaliação. Então, começam a vir matemática e probabilidade estatística, por sinal. Só para matemática, você tem as seguintes ramificações, presta atenção. Álgebra, conjuntos, lógica matemática, teoria dos números, grupo de álgebra não comutativa, álgebra comutativa, geometria algébrica, olha que coisa linda, análise complexa, análise funcional não linear, equações diferenciais ordinárias, equações diferenciais parciais, equações diferenciais funcionais, geometria e topologia, geometria diferencial, topologia algébrica, vai vendo a coisa aí, topologia das variedades, sistemas dinâmicos, teoria das singularidades e teoria das catástrofes, teoria das foliações, matemática aplicada, física matemática, análise numérica, matemática discreta e combinatória. Isso porque eu nem entrei ainda no recorte de probabilidades estatísticas, porque aí seria uma outra listinha dessa, como essa que eu acabei de escrever para você. Ou seja, não é só o fato de falar, eu sou das ciências exatas, eu sou das ciências humanas, mas é o fato de se perguntar assim, com qual área de avaliação das ciências exatas eu mais me identifico? Dentro dessa área de avaliação, em qual assunto eu me sinto mais confortável? O que eu já sei sobre esse assunto? Quem já pesquisou sobre esse assunto e quais os elementos inovadores a respeito desse assunto eu consigo captar? Como eu posso, né, por meio da minha pesquisa científica aqui na faculdade, colaborar com essa área de conhecimento dentro desse assunto? Quer uma dica? Comece acessando o link aí do slide e vai se informando sobre a sua área em específico. Tem vários desmembramentos a partir dela. Que tal? Outro espaço interessante para você conhecer como acadêmico é o INEP,
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Ele, o INEP, né, é uma autarquia federal, ó, palavra difícil, mas eu vou explicar. Autarquia federal, uma entidade de administração pública indireta, que está vinculada ao MEC, Ministério da Educação. O objetivo do INEP é promover estudos, promover pesquisas, promover avaliações periódicas sobre o sistema educacional brasileiro, com o único objetivo de subsidiar a formulação e a implementação das políticas públicas para a área educacional no país. Ele também realiza levantamentos estatísticos e avaliações em todos os níveis e modalidades de ensino. Mas as suas atividades mais conhecidas são, certamente você já ouviu falar nelas, a realização do Exame Nacional do Ensino Médio, o famosíssimo ENEM, que você deve ter feito antes, inclusive, de chegar até aqui na universidade. A realização do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, famosíssimo ENAD, que você certamente vai fazer depois que terminar a sua faculdade aqui. E a organização das avaliações periódicas dos ensinos básico e superior brasileiros, né? SARESP, Provinha Brasil, Revalida e assim por diante. Acompanha comigo aqui mais detalhes sobre o INEP. É lá no site do INEP que, dentre outras inúmeras informações, você encontra 5 competências que compreendem o letramento científico. Olha que importante. Você acompanha comigo aqui no slide quais são elas para não ter dúvida. Primeiro ponto, identificar questões científicas, lidar com variáveis, coleta e interpretação de dados, decidir o que deve ser comparado e o que não deve, identificar características relevantes da investigação, identificação de palavras-chave. Segundo ponto do letramento científico, explicar fenômenos cientificamente, descrever e explicar cientificamente os fenômenos, prever mudanças e adequá-las às análises. Terceiro ponto do letramento científico, utilizar as evidências científicas, né? Entender as descobertas científicas como evidências para demandas ou conclusões. Avaliar a informação científica com a preocupação de compartilhar essa informação científica. Quarto ponto sobre o letramento científico, conhecimento da ciência. Dominar a área de conhecimento a qual você pertence. Compreender a relação entre a ciência e a tecnologia e todos os seus princípios de pesquisa. Quinto ponto sobre o letramento científico, conhecimento sobre ciência. Dominar o processo da investigação científica, né? Origem, objetivos, métodos, características. Dominar as explicações científicas, os tipos, os formatos e os resultados. É por isso, meu querido aluno, que eu preciso voltar a assuntos já visitados por nós aqui e linká-los com o letramento científico e as competências que ele exige de nós. Por exemplo, se a gente não tiver habilidade treinada e domínio sobre a nossa autorregulação no processo de aprendizagem, e isso pode ser resolvido com a utilização das estratégias de aprendizagem, lembra delas? Que a gente já estudou na última videoaula. O ambiente acadêmico pode ser um fardo para a gente. O letramento científico exige um estudante mais atento a si mesmo, mais atento ao coletivo que o formou, né? Mais atento às instituições que o influenciam, aos discursos que o atravessam, à cosmovisão que o embasa, entende? Afinal de contas, né? Como o próprio INEP também diz, o letramento científico é a capacidade de empregar o conhecimento científico para identificar questões, adquirir novos conhecimentos, explicar fenômenos científicos e tirar conclusões baseadas em evidências sobre questões científicas. Também faz parte do conceito de letramento científico a compreensão das características que diferenciam a ciência como uma forma de conhecimento e investigação. A consciência de como a ciência e a tecnologia moldam o nosso meio material, cultural e intelectual. E o interesse em engajar-se, né, em questões científicas como cidadão crítico, que você é, capaz de compreender e tomar decisões sobre o mundo natural e as mudanças que nele ocorrem, né? E fazer tudo isso aí só carregando o senso comum na bagagem não é suficiente, não.
É por isso que agora eu convido você para a próxima videoaula, o vídeo conceitual 3. Lá a gente vai conversar um pouco sobre o letramento informacional. Olha que interessante. Outro dado importantíssimo na formação do conhecimento científico, principalmente na atualidade, né? Eu espero você lá, tá bom? Um abraço.